verso 1 e também o 2, e depois vamos ler o verso 19. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 e 2, diz assim: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, se guardarem firmemente o que, gente? A palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Verso 19: Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais, o que, gente? Miseráveis, ou na versão que o Lauro está lendo ali, infelizes de todos os homens. Preste atenção. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, Paulo está declarando, somos os mais miseráveis de todos os homens. Espírito Santo, fale conosco. Esta não é a minha palavra, é a tua palavra. E com muita humildade eu me coloco aqui nessa posição que o Senhor tem me conferido, reconhecendo e sabendo que a mensagem é infinitamente maior do que o mensageiro. Usa a minha vida não pelos meus méritos, mas pela tua graça bendita, e que todos os que estão aqui possam ouvir, presencial ou online, e ao ouvir eles possam entender, ao entender eles possam crer, ao crer eles possam praticar, e ao praticar eles possam viver todas as promessas para este tempo e para a eternidade, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, veja que declaração importante que Paulo começa a fazer aqui. No versículo que nós lemos, o primeiro versículo aqui de 1 Coríntios capítulo 15, ele traz a lembrança, o evangelho que está sendo pregado. Ele está dizendo assim, ó, eu preguei o evangelho a vocês, vocês receberam o evangelho, vocês têm a informação do evangelho, vocês têm a informação da palavra. Informação traz, falei nos devocionais dessa semana. Informação traz conhecimento, e prática, transformação. Muitas pessoas têm recebido informação, Stephanie, mas não têm recebido transformação, porque a transformação depende da vida. Nunca se foi tão pregado o evangelho. Você pode ligar, tem 500 mil canais no YouTube hoje, com a quebra do monopólio da comunicação, pessoas muito seguidas, milhares de seguidores, muita gente falando, pregando, falando, uns pregando pela verdade, outros pregando pelo like, uns pregando com a vida, outros pregando por aparência, mas não importa. Desde a época de Paulo era assim. Paulo estava pregando, e surgiu um outro grupo lá pregando também, e os discípulos de Paulo, tem um pessoal aí pregando. Paulo falou assim, vocês estão pregando por dinheiro, vocês estão pregando por aparência, vocês estão pregando por glória própria, que pouco importa, que preguem, porque estes serão separados, quando? No último dia. Fique tranquilo quanto àqueles que estão pregando por glória própria, quanto àqueles que estão pregando pelo like das redes sociais. Fiquem tranquilos quanto a isso, porque estes serão separados no último dia. Paulo está advertindo a igreja e está chamando a igreja para que possamos ficar firmes no evangelho que está sendo pregado, independente da pessoa que está do nosso lado, independente das escolhas das pessoas. Nós precisamos estar firmes no evangelho que ele está nos pregando, que nós recebemos.
Agora, se recebemos o evangelho de verdade, por meio do evangelho vocês agora são também salvos. Há transformação de vida pelo poder da palavra. Nós vivemos em um tempo de muitos extremos. Tudo é extremo hoje. Hoje as pessoas não querem saber o que há mais interesse em saber naquilo que você é contra do que aquilo que você é a favor. Você tem que ser contra alguma coisa. É um tal de querer que a pessoa seja contra alguma coisa. É um tal de querer que a pessoa se manifeste, dê a sua opinião sobre tudo. E quando há opinião sobre tudo, nós criamos um monte de especialista que não é especialista em nada. Todo mundo é especialista em alguma coisa, que não é especialista em nada. Porque especialista, para que você seja especialista em qualquer coisa, você tem que ser testado naquilo. Você tem que ser provado naquilo. Você tem que ter a vivência daquilo. Agora, esses extremos também estão sendo colocados no ambiente da fé. Há pessoas que estão vivendo os extremos do ambiente da fé. Ou crê muito e é aquele espiritual extremista, e aí não consegue viver nada deste plano terreno, das coisas, das promessas para essa vida, porque acha que daí, se eu sou espiritual, eu não posso viver as promessas dessa vida. Ou outros que só pensam nesta vida e esquecem da vida espiritual. Só pensam nesta vida e esquecem da eternidade. Nós precisamos ser cheios do Espírito. E quando somos cheios do Espírito, nós não somos nem frio, nem quente. Ou frio ou quente, perdão, deixa eu achar o termo correto aqui. Nós somos moderados, temperados. Fervor é diferente dos extremos. O que nós precisamos ser, achei o termo correto, é fervoroso. O que é um cristão fervoroso, ou um crente fervoroso? É a pessoa que não está nos extremos. Nem aquela pessoa que é extremista, que acha que tudo é espiritual. Nem aquela pessoa que é extremamente materialista, que acha que tudo é material. Ela é fervorosa, ela tem o equilíbrio. O Espírito Santo traz a nós o equilíbrio. Nós sabemos o que é espiritual, o que é a parte da fé, e nós sabemos o que é a parte da ação. Porque a Bíblia vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Então nós precisamos encontrar o equilíbrio da nossa fé, saber que o que é a vontade de Deus, o que é o evangelho, o que é que eu preciso viver, o que é que eu preciso ser transformado todos os dias, e saber também o que é que eu vou viver de promessas aqui. Isso não tem problema nenhum. Pedro teve um diálogo tão franco com Jesus quanto a isso. Pedro está vivendo milagres, Pedro está andando sobre as águas, Pedro está participando da multiplicação dos pães e dos peixes, Pedro está vendo a sua sogra ser curada. Pedro tem um diálogo muito franco com Jesus. Mas ao mesmo tempo que ele está vendo a sogra ser curada, perceba, ele vai até Jesus um dia e diz: Senhor, eu preciso pagar imposto e não tem dinheiro. Imposto é espiritual ou imposto é material? Veja que Pedro está vivendo o espiritual com Deus, mas ele também tem que pagar imposto. Fala você, irmão, tem o espiritual, mas tem o imposto a pagar. Quem tem imposto a pagar agora em fevereiro, diga aleluia. Quem vai pagar IPVA, diga graças a Deus. IPTU. Quem não quer pagar IPTU, dá os seus imóveis para mim que eu pago. Não quer? Quem não quer pagar IPVA, quer pagar IPVA? Agora aprendeu já, né? Já está esperta, né? Ficou esperta rapidinho. Dá o seu carro para mim que eu pago, o Robson, o seu IPVA com alegria. Só não paga imposto quem não tem nada, irmão. Tem que pagar. Pague com alegria. Imagine se você não tivesse o IPVA, o IPTU para pagar agora. Você não tinha carro, não tinha casa, não tinha nada. Não tem nada. Quem quer pagar imposto de renda? Não quer? Ganha até 5 mil que você não paga. Só vai pagar imposto de renda quem ganha acima. Quem está entendendo isso? Nós precisamos diferenciar o espiritual do material. Pedro está vivendo as duas coisas. É possível viver as duas coisas. O evangelho que nós temos recebido, nós precisamos achar o equilíbrio.
Nós precisamos entender as promessas de Deus para este tempo e as promessas de Deus para a eternidade. Há pessoas que só querem viver as promessas para esse tempo e se esqueceram da eternidade. Há um risco enorme aqui, nos dois campos. Nenhum dos extremos é positivo, nenhum deles. É aquela pessoa que ora, mas a vida é uma tragédia, não tem nada, não avança em nada, não tem emprego, não tem dinheiro, está sempre enrolado. Mas ora, sobe no monte, desce no monte, rola em línguas, rola, pula, vira de cambalhota, mas vai para a vida material, é uma desgraça. E o outro lado também é o verdadeiro. É aquela pessoa que prospera, que trabalha, que ganha, que isso, que aquilo, mas vem para a vida espiritual uma frieza espiritual. É uma frieza espiritual, não ora, não acredita mais na eternidade, acha que tudo se resume ao dinheiro que tem, tornou o seu dinheiro, o seu Deus, Deus Mamon. Ela olha para a conta, olha, minha conta tá boa, meu carro tá bom, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas não tem nada de Deus na vida. Não tem mais empatia pelas pessoas, não tem mais amor ao próximo, tornou-se uma pessoa humanista. Seu Deus é a si mesmo, sentou no trono do seu coração e se tornou vaidoso. Eu conheço alguém na Bíblia assim, o seu nome era Nabucodonosor. Sabe o que aconteceu com Nabucodonosor? Alguém sabe? Foi comer com os cães. Ficou louco com todo o seu dinheiro, sua fortuna. Deus o rebaixou para que ele entendesse: não adianta só o material e também não adianta só o espiritual. Você tem que ter os dois. Isso é o fervor. Você precisa ser alguém fervoroso, cheio do Espírito. É alguém equilibrado. É alguém equilibrado. Tudo que é excesso é demais. Vocês já ouviram falar em crime passional? Alguém sabe o que é crime? Tem alguém advogado aqui? Hoje os advogados não vieram hoje. Não, acho que espero que eles venham à noite, né? Tem uns pais de advogado aqui. Alguém sabe o que é crime passional? Sim ou não, gente? Pode falar. Sim? Hã? Alguém falou aí? Não. Não sabe o que é crime passional? O Lauro sabe. Eu vou explicar para vocês. De graça ainda, que eu não explico nada de direito de graça. Mas explicarei a vocês. Crime passional é a motivação, é o amor. É um crime. A motivação dele, Givaldo, é o amor. É aquela pessoa que fala assim: eu amo tanto ela, eu amo tanto. E aí ela fala assim: mas eu vou embora. Ah, você não vai. Porque se você não for minha, você não é mais de... E mata. Qual foi a motivação da morte? O amor. O amor doente. O amor extremo. E a pessoa fala: mas eu amava. Daí pega o corpo, abraça o corpo, porque amava. Mas ela estava doente. Nenhum extremo é positivo. Nenhum extremo é positivo. Nem o extremo do religioso, que é aquela pessoa religiosa, que tudo é pecado, tudo é o Satanás. Ela trupica na rua: Satanás colocou essa pedra aqui. Isso aqui não olhou, irmão. Calma. Tudo é o Satanás. Quebrou o vento soprou. Outro dia nós tínhamos uma bomboniere lá em casa, que eu gostava dela. Nós ganhamos no casamento. Aí o vento soprou, bateu na tampa, ela voou do outro lado, pá, quebrou em 1000 pedacinhos. Eu olhei e falei: Satanás. Satanás que deixou a janela aberta aqui, o vento soprou, bateu na cortina e caiu. Não foi o Satanás, irmão. Foi o vento. Foi a imprudência. Claro que existem ações malignas. E aí, quando você é fervoroso, você consegue discernir o que é espiritual e o que é
material, que é humano, que é ação humana. Existe aquilo que é ação humana e existe aquilo que é ação espiritual. O que nós precisamos entender diante daquilo que Paulo está nos ensinando, nos falando aqui aos Coríntios, nós precisamos receber a palavra e ter o discernimento para guardar, porque a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo, não é só sobre bens materiais, mas também não é só sobre eternidade. Para esta vida, para este tempo, Ele sim prometeu para nós uma vida abundante, mas Ele prometeu para além da vida abundante uma eternidade para aqueles que creem na ressurreição de Cristo, para aqueles que creem que Ele morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. Para este, a vida nesta terra tem que ser boa. Para estes, a vida nesta terra tem que ser de conquistas. Para estes que creem na eternidade, a vida nesta terra vai sim ter lutas, vai sim ter desafios, vai sim ter oposições, mas Ele disse: eu estarei com você, eu estarei com você todos os dias, eu estarei com você. Quando se levantarem as dificuldades, eu estarei com você. Eu não sei quais são os dias que você está vivendo, ou quais dias você viverão daqui para frente, mas uma coisa eu sei: se você permanecer na palavra, Deus estará com você todos os dias para te abençoar no nome de Jesus. Eu estarei com você. Se esperamos em Cristo, se vivemos essa esperança que Ele tem para a eternidade, quando a perspectiva é da eternidade, as questões cotidianas não roubam a nossa fé. Por que as pessoas param de congregar, de crer, de orar, de ter essa vida cristã do evangelho? Geralmente ninguém para. Ó, irmão, eu tenho 22 anos de pastor, 22 anos, e nesses 22 anos que eu sou pastor, nunca ninguém veio para mim assim: Angeli, fala assim: pastor, parei com esse negócio de igreja, viu? Por quê, irmão? Porque já não acredito mais em Jesus, eu não creio mais na cruz. Eu nunca vi, ninguém veio falar isso para mim. Geralmente, quando alguém fala que parou, que desanimou, é por uma questão material, uma questão humana, seja de relacionamento. Parei com a igreja porque me decepcionei com alguém. O irmão fez alguma coisa que eu não gostei, o pastor fez alguma coisa, que falou alguma coisa que me chateou. Geralmente é uma decepção humana, nunca é uma apostasia. Poucas vezes eu vi talvez um exemplo aqui que eu estou lembrando de apostasia mesmo. O que é apostasia? É falar assim: eu não creio mais em Jesus, não acredito em Jesus, não acredito no evangelho, não acredito na ressurreição de Jesus. Não. Poucas vezes eu encarei, estou puxando aqui para a memória alguém que me disse isso: eu parei de vir à igreja porque não acredito em Jesus. 99,9% é decepção humana. Irmão, assim, quando a gente vai desenvolvendo o espiritual, a gente entende que decepção humana é a coisa mais corriqueira da vida. Quem nunca se decepcionou com alguém? No ambiente familiar, no ambiente do trabalho, no ambiente da igreja, aonde estiver relações humanas, nós vamos nos decepcionar. Agora, a pergunta também contrária também precisa ser verdadeira. Sermos verdadeiros conosco. Quantas pessoas nós já decepcionamos? Dizer que eu me decepcionei com alguém é muito fácil. Perguntar-se quantas pessoas eu já decepcionei, aí, porque nós vamos decepcionar pessoas, e pessoas vão nos decepcionar também, porque é a medida da expectativa que eu coloco na pessoa. Agora, a pergunta que se faz necessária é: o que é que o evangelho de Cristo tem a ver com isso? O que Jesus tem a ver com isso?
O que é a minha fé na eternidade? Por isso eu estou dizendo para você, quem não tem a perspectiva da eternidade, não está aqui pela eternidade, fatalmente vai fracassar em algum momento. Eu vou repetir isso, quem não está aqui, Davi, pela eternidade, em algum momento da vida você vai parar e fracassar na sua fé. Agora, quando eu tenho a perspectiva da eternidade, eu estou aqui, e a principal causa de estar aqui, de congregar, de fazer parte de uma família espiritual, é a eternidade. Eu estou caminhando para a eternidade. Eu acredito em Jesus como Senhor. Eu acredito naquilo que Jesus ensinou. Eu acredito naquilo que Jesus disse que nós deveríamos estar na igreja, participar, ser corpo de Cristo. Eu acredito nisso. Então a perspectiva mudou. E aí as frustrações, as decepções humanas, as frustrações do ambiente material, pessoas deixam a fé, por quê? Decepções humanas, elas deixam a fé, pelo quê? Perdas materiais. Porque eu perdi o emprego. Eu desanimei porque eu perdi o emprego. Não, porque eu perdi o meu carro, bati o carro, desanimei porque bateu o carro. Não, porque eu não consegui pagar minha casa. Irmãos, se você ainda está no nível de vincular a sua salvação a coisas, aí não sou eu que vou chamar você, é a Bíblia. E você que está nesse nível. Capítulo 15, verso 19. Põe aí na tela. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o quê? Eu gosto da versão Miseráveis, Lauro. Tem a versão aí, Miseráveis? Eu acho que é Almeida ou é NVI. Chegou? Não tem? A NVI, a minha NVI tá Miseráveis. Essa aí, você tem a NVI aí, moço? Aí. O que é essa? ACF, nem sei o que. Almeida Corrigida e Fiel. Se a esperança em Cristo só nesta vida, somente somos os mais miseráveis. É só aqui, é só isso mesmo. É só isso. A fé em Jesus, o evangelho está limitado a isso. Está limitado a uma conta corrente legal, a uma casa boa, está limitado a isso. Quando nós limitamos o evangelho de Cristo a coisas, meu Deus, que pequeno, que vazio, que ausência de propósito. E nós não estamos aqui anulando as questões materiais. Eu estou dizendo para você, não tenha nada. Eu estou dizendo para você, tenha equilíbrio. Equilíbrio. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele vai dizer: eu já aprendi. Põe para mim isso aí, por favor. Eu já aprendi a viver com muito. Efésios capítulo 5, verso 12, se não me engano. Eu já aprendi a viver com muito. Eu já aprendi a viver com pouco. Em todas as coisas eu aprendi a dar graças a... Aí ele escreve: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses. Veja o versículo anterior. Posso todas as... Filipenses. Não estou dizendo isso porque eu esteja em necessidade, pois aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Adaptar. E estas circunstâncias, irmão, quem aqui quer viver uma circunstância ruim, difícil? Ninguém quer. Mas há circunstâncias que se apresentam diante de nós, que são inevitáveis.
E as circunstâncias, dona Sueli, difíceis, elas não são para nos matar, elas são para nos fortalecer. Quando nós entendemos, eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo hoje, mas se a sua fé permanecer firme diante das lutas, diante das dificuldades, certamente você vai sair mais forte do que entrou nessa circunstância difícil. Eu estou falando para alguém aqui, pelo Espírito Santo de Deus, que está vivendo uma circunstância desafiadora. Assim diz o Espírito Santo a você, ao teu coração: permaneça firme, não abale a sua fé, não mude a rota, não mude o plano, porque Deus conhece todas as coisas, e no final você será vencedor, em nome de Jesus. Quem crê nesta palavra, glorifique ao Senhor por ela. Eu acredito nisso, queridos. É uma questão de nós entendermos a perspectiva da eternidade. Ao entendermos a perspectiva de eternidade, nós não vamos trocar mais Deus por coisas. Cutuca o irmão do lado, fala assim: você está entendendo? Eu não estou falando que você não tem que ter coisas, irmãos. Eu não estou falando que você não tem que ter coisas. Eu estou falando que você não precisa trocar Deus por coisas. Tenha quantas coisas você quiser. Irmão, eu quero que você seja assim. Meu desejo é que você seja rico, que você prospere, que você faça, que as coisas aconteçam, que dê tudo certo. Mas vai adiantar o quê? Se isso custar a sua comunhão com Deus, se isso custar o teu coração, se isso custar tua alma. Veja, eu estou fechando. Veja que Deus não tem problema com a abundância para esta vida. João 10:10. João 10:10. O que diz João 10:10? O ladrão, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Vida eterna ou vida abundante é eternidade? Abundância é prosperidade, é coisas, isso é espiritual ou material? Espiritual ou material? Material, humano, vida, plano terreno. O ladrão deseja roubar, destruir, ver na miséria. Eu vim para que vocês tenham vida abundante. Abraão teve vida abundante. Jacó teve vida abundante. Isaac teve vida abundante. Jó teve vida abundante. Então, o problema nunca esteve na vida abundante. O problema foi quando a vida abundante eliminou a vida espiritual. Esse que é o problema. O problema está aí. A vida abundante é essa que Deus quer para você. A vida abundante é quando você realmente, apesar das lutas, permanece firme na fé em Cristo Jesus. A vida abundante é quando você não permite que as coisas seguem a direção profética para a sua vida. A vida abundante é quando você mesmo diante de uma vida próspera, de algo próspero, continua tendo princípios. Os princípios não se perdem. Você precisa aprender a conviver nos dois mundos. Quando nós aprendemos a conviver nos dois mundos, a vida espiritual e a vida abundante, uma não anula a outra. Nós, cristãos, evangélicos, crentes, lá atrás, Ana, nós fomos enganados, ou não tínhamos o conhecimento devido, ou a interpretação devida, porque nós massacrávamos as pessoas prósperas. Era ver alguém rico e falar: vai para o inferno. Era assim, achava que todo rico ia para o inferno.
E hoje, olha quanto rico aí do seu lado. Olha para o rico aí do seu lado. Fala para o seu irmão: eu sou rico e vou para o céu. Porque eu guardo os princípios. O problema não é o dinheiro, o problema é os princípios. O princípio dos dízimos e das ofertas não é sobre a igreja. É sobre colocar Deus no controle do governo. Quando alguém dizima a oferta, ele está dizendo: Deus governa as minhas finanças. Não está tirando do bolso, está tirando do coração. Está colocando Deus no governo. Quando a fé é suficiente, você acredita, é uma fé que não se esfria. É uma fé que a oração não é algo opcional, é algo que faz parte do meu dia a dia. Eu desenvolvo isso. O altar nunca será um lugar de perdas, mas um lugar de entregas, de prioridade. O sucesso não corrompe. Quando o coração está em Deus, o sucesso não nos corrompe, a prosperidade não nos afasta e as conquistas se tornam grandes testemunhos. As tuas conquistas, as tuas vitórias serão grandes testemunhos de que Deus continua sendo o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas agora Ele é o Deus da Márcia, Ele é o Deus do Maurício, Ele é o Deus do Eli. Fez no passado e pode continuar fazendo agora, no presente, porque tudo que eu tenho é para o reino de Deus, tudo que eu vivo é pelo reino de Deus. Eu mantenho os meus princípios, eu mantenho a minha fé e o meu olhar para a eternidade. Eu mantenho, quando eu tenho um olhar para a eternidade, tudo e todas as pessoas que estão à minha volta, eu quero influenciá-las, eu quero impactá-las para a eternidade. Sabe que eu sou de um tempo onde nós convidávamos as pessoas para vir à igreja. Nós queríamos convidar as pessoas para vir à igreja, para conhecerem Jesus. Hoje, muitos lugares convidam as pessoas para vir à igreja, para conhecer a estrutura que temos. Irmãos, eu não estou dizendo que nós não tenhamos que ter estrutura. Estrutura se compra com dinheiro. Comunhão se compra com entrega. Fé não se compra com dinheiro. Milagre não se compra com dinheiro. Irmãos, não convido as pessoas para vir. Vamos lá na minha igreja, porque lá tem isso, tem um som, tem um telão, tem um kids, tem um... Vai no shopping. No shopping tem telão, tem kids, tem cinema, tem McDonald's. Tem igreja que tem McDonald's dentro hoje, irmãos. O pastor está criticando a igreja que tem... Não, estou falando, irmão, entenda em nome de Jesus. Se eu puder construir um McDonald's aqui, eu construo. Só ter dinheiro. Mas não é sobre a estrutura, é sobre a motivação. Deus conhece os corações. É sobre motivação. É sobre ser fiel. É sobre ser fiel. Ontem nós estávamos numa reunião regional na sede e eu encontrei alguns irmãos lá da minha época de Jupiá, longe, quando eu comecei a pregar. E uma delas me abraçou e falou assim: você lembra quando você começou a pregar? Eu falei: eu lembro, eu só falava besteira. Lá na casa do seu Benedito, eu ia lá no meio do mato, indo para sua casa lá, Sandra. Ontem foi lá na casa da Sandra, lá na Glebas. Antes de pegar, tem uma ruinha que vira ali, era uma garagem com teto de zimbro. Eu gosto de encontrar os irmãos mais antigos dessa época, eles ficam me lembrando, né? E é bom lembrar a motivação que nós pregávamos há mais de 20 anos atrás era levar o evangelho sem estrutura nenhuma. A motivação que nós continuamos a pregar hoje continua sendo a mesma, com um pouco mais de estrutura. Eu continuo dizendo a vocês: chame as pessoas para a igreja, não pela estrutura que temos, mas pela fé que carregamos, pelo poder da transformação, da vida, da eternidade, pela perspectiva da eternidade.
Eles vão para a eternidade. E a vida abundante aqui também vai chegar. Tem que ter, é um reflexo. A minha espiritualidade forte, verdadeira, a motivação certa vai trazer sim os resultados para esta vida. Quando nós perdemos isso, nós acabamos idolatrando pessoas, idolatrando homens, idolatrando instituições e não deixando mais o espaço do nosso coração para adoração a Jesus. Nós cristãos que falamos tanto, evangélicos, contra a idolatria, temos idolatrado as nossas estruturas e colocado elas como uma prioridade, quando o centro da igreja precisa ser Jesus. Viver o presente, viver a abundância, viver todas as promessas, mas não tirar os nossos olhos da eternidade.